Salve, salve, galerinha. Aqui quem tá falando é o Felipe Campos. E hoje eu vou começar do zero aí, do zero, tá? A parte do quê? Das opções binárias, de como você ter a leitura do gráfico, de como você achar boas entradas no gráfico, né? Como você lê ele, o price action, porque tem muita gente que tá me pedindo que ainda não entendeu como é que funciona. E o que eu vou fazer? Eu vou passar, vou tentar passar como se fosse tudo, né, que você precisa saber para ter um bom resultado aí nas opções binárias, tá? Porque eu mesmo também eu sofri por um bom tempo, passei anos tentando, né, anos estudando, anos quebrando conta, passava noites e noites acordado aí, estudando o mercado financeiro, estudando o movimento do mercado, estudando sobre notícias, estudando sobre abertura e fechamento das bolsas, né? Estudando sobre análise de candles, sobre indicadores, estratégia, tudo que vocês imaginar e tudo que vocês estão estudando aí, que eu sei que muitos se estudam e se esforçam, eu já passei por isso aí, né? Até a parte de, às vezes, a família da gente não entende, briga. Eu ouvi muitas pessoas da minha família me chamarem de louco, dizer que isso aí não ia dar em nada, que, como é que eu posso dizer assim, que eu tava só perdendo dinheiro e que isso daí nunca ia dar certo pra mim, né? E então, como eu sofri bastante, e eu sei que muitos de vocês aí sofrem também, eu acho bem uma coisa bem justa da minha parte, porque eu pedi tanto a Deus, né? Eu sou fiel a Deus, eu não tenho religião. Eu não sou crente, eu não sou católico, eu não sou bandista, eu não sou, eu não tenho religião. Mas eu acredito muito em Deus, acredito numa força criadora do universo, né? E eu sempre pedi a Ele que Ele me ajudasse nessa parte e que se eu conseguisse ter bons resultados, eu ia começar a ajudar as outras pessoas também. Então, nada mais justo aí do que eu cumprir com a minha palavra também, tá? Então, é isso aí. Para começar aqui com vocês, né, eu criei conceitos que funcionam como leis para mim, né? Elas vão funcionar como leis do mercado. Primeira lei do mercado, que é de extrema importância para mim, a lei do movimento, certo? Então, o movimento ele respeita as leis básicas, que é o que? Toda a vida o preço vai se movimentar em ondas. Ondas. Então, o que acontece? Ele vai fazer uma onda para cima, uma onda para baixo, uma onda para cima, e toda a vida ele vai se movimentar em ondas, tá? Às vezes ele faz as acumulações, né? Que é o período que ele anda lateral, né? Então ele faz as acumulações, período lateral. Então, por que toda a vida ele vai se movimentar em ondas? Pelo seguinte fato, a lei do preço, como o preço é formado por compradores e vendedores que estão brigando lá no Forex, né, fazendo as negociações através das moedas, dos pares de moedas. Então, se a maioria está vendendo, então o que está ganhando a briga são os ursos, né? Chamar aqui tem os touros e os ursos. Então, se a maioria está vendendo, então o preço começa a cair, 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 cair. Aí os compradores vão tentando comprar, aí ele começa a dar uma subidinha. Mas se a força vendedora for sendo mais forte que a compradora, tendo maior força que a compradora, ele vai cair, 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 cair. E entra os compradores e tentam empurrar o preço para cima. E se ele não tiver força, se não entrar muita gente comprando,
ele vai continuar caindo, 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 caindo. A mesma coisa acontece na alta. Se a maioria das pessoas está comprando, o preço vai começar a subir, 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 subir. Aí ele vai fazer um reajuste, né, ou retração, que é da parte dos vendedores que tentando entrar no mercado para fazer o preço cair. Mas se a força maior for o comprador, ele vai começar a subir, 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 subir. Depois ele faz mais um reajuste, né? Depois ele começa a subir, 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 subir. Se a maioria for que compradora. Então o que acontece? Isso é a lei do preço, por quê? Porque o preço obedece à oferta, né? Oferta e demanda, tá? São feitas aí pelos compradores e vendedores. A maioria da força comprando, o preço sobe, né? Maiores operações para compra, o preço sobe. Maiores operações para venda, o preço desce, beleza? Então o que vai acontecer? Por que eu considero as ondas uma lei do preço e que sempre vai acontecer isso? Porque é o seguinte, o preço ele pode estar em tendência de alta. E o que ele vai fazer na tendência de alta? Uma onda para cima, uma onda para baixo, uma onda para cima, uma onda para baixo, uma onda para cima, uma onda para baixo, uma onda para cima. E como é que a gente vai definir a tendência de alta? Né? Tendência de alta. Quando o preço começa a fazer topos, né, cada vez mais altos, como se fosse uma escada. Ele vai fazendo seus topos cada vez mais altos. Topos e fundos, né? Cada vez mais altos. Então a gente define a tendência de alta dessa forma aqui, né? E a tendência de baixa vai ser justamente o contrário dessa aqui. O que vai acontecer? Como a maioria das pessoas estão vendendo e fazendo com que o preço desça e siga a tendência, ele faz uma onda para baixo, uma onda para cima, uma onda para baixo, uma onda para cima, uma onda para baixo, uma onda para cima, uma onda para baixo. E vai tendo o quê? Topos cada vez mais baixos, como se fosse uma escada caindo aí, né? E fundos cada vez mais baixos, porque eles têm tendência de baixa, queda, tá? E também existe o mercado lateral. O mercado lateral é quando o preço não pega força de alta nem força de baixa, não pega tendência de alta nem de baixa. Aí o que vai acontecer? Ele vai andar lateral, ele vai fazer um topo, aí ele vai cair, vai fazer um fundo, ele vai subir, vai fazer outro topo, vai cair, vai fazer outro fundo, né? Então ele começa a andar lateral, né? Ele cria uma linha lateral e começa a andar dentro dessa linha, desse canal, né? Vamos chamar de canal aqui, ó. Canal. Então vamos ver isso no gráfico, como ele vai funcionar. Essa aula aqui eu estou fazendo também aí, porque eu tenho um pessoal que é meu afiliado, né? Tem um grupo do WhatsApp, que são meus afiliados. Já volto aqui, pessoal. Então o que acontece, pessoal? Eu passei um curso aí ao vivo, em tempo real, pro pessoal lá, e teve muita gente que não pôde participar por causa do horário. Teve muita gente que participou também, gostaram do curso, tudo, né? Me falaram depois no inbox. E meus afiliados, alguns não puderam participar. E eu estou fazendo esse vídeo aqui para ficar um melhor entendimento, porque também a minha internet, como eu moro no interior do Rio Grande do Sul, ela tá bem lenta, né, ultimamente. E eu já entrei em contato com uma outra operadora aí, para estar adquirindo serviço de internet melhor. E logo logo eu vou estar podendo fazer ao vivo aí com todo mundo novamente. Só espero a paciência e a compreensão do pessoal. E vamos continuar aqui, né? Então aqui, se vocês repararem nesse gráfico aqui, a gente já consegue ter o exemplo da tendência de baixa, né? Que a gente aprendeu lá, que é o quê? Né? Você pode ver aqui, ó. A tendência está de baixa, né? Por que está de baixa aqui? Porque o preço está caindo e está fazendo topos cada vez mais baixos, ó.
topos cada vez mais baixos, como se fosse uma escada, né? Que nem eu falei para vocês lá. E fundos cada vez mais baixos também. Né? Então, o que acontece? O preço, como ele vai se movimentando em ondas, né? Uma onda para baixo. Então aqui, desse topo até esse fundo, foi uma onda de baixa. Desse fundo até aqui, foi a retração ou reajuste, né? Que eu já expliquei para vocês lá. Daqui até aqui foi mais uma onda de baixa. Depois ele fez mais um reajuste ou retração. Depois ele fez mais uma onda de baixa. Mais um reajuste. Né? Então, isso é lei do preço. Se ele está caindo, ele vai cair em ondas. E se ele estiver subindo, ele vai subir em ondas. Se ele estiver andando lateral, ele vai andar em ondas também. Então, já temos uma lei do preço aí. Né? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, que eu dividi o estudo do mercado em leis, né? Então, como vocês podem ver aqui, né? Onda para baixo, onda para cima. Né? O que vai acontecer? O que vai acontecer com essas ondas para baixo e onda para cima? Vai acontecer o seguinte. Deixa eu limpar o gráfico aqui. Então, daqui até aqui embaixo foi uma onda de baixa. Né? Que eu vou marcar para vocês terem um melhor entendimento aqui. Outra coisa, eu estou com uma conta minha aberta aqui, né, que Option, que se tiver alguma entrada aí para fazer no mercado, a gente vai fazer em tempo real também. Que logo eu vou fazer análise em tempo real aqui com vocês, tá? Beleza, vamos seguindo lá. Então, o que vai acontecer? Daqui de cima até aqui embaixo foi uma onda de baixa. Né? Se a gente traçar uma linha reta aqui, né, a gente vê o tamanho da onda de baixa que teve. E o reajuste dela não vai conseguir, né, não vai conseguir chegar até o topo lá em cima. A volta do mercado que ele faz, que no caso seria o reajuste ou retração, ela não consegue o quê? Ela não consegue alcançar o topo. Não consegue, ela não pode chegar a 70% do movimento anterior. Então, o movimento anterior é esse aqui, movimento de queda. Tá? Então, uma onda de queda, a gente vai esperar o quê? Uma onda de alta, porque lei do preço, o preço vai andar em ondas, uma onda para baixo, uma onda para cima, uma onda para baixo, uma onda para cima. Então, fez uma onda para baixo, a gente vai esperar o quê? O reajuste, né? A onda para cima. Né? Então, aqui ele já deu sinais que ele ia fazer a onda para cima, e para ele se manter em tendência de queda, ele não pode subir mais do que a onda de queda anterior. Tá? Então, essa onda de queda anterior teve o tamanho desse topo até esse fundo, né? E o reajuste que ela fez, o que aconteceu? Não alcançou nem a metade aqui da onda de queda. Alcançou a metade aqui, ó, da onda de queda, bem dizer. Né? Então, o que indicava o quê? Que indicava que o preço ia continuar caindo, ó. Né? Porque já chegou até a metade do movimento, começou a cair, correto? Então, daqui, né, desse nível aqui, até esse nível aqui embaixo, teve uma outra onda de queda, né, que foi essa onda aqui. E então, o que aconteceu aqui? Ó?
aqui de baixo, aqui de cima até aqui embaixo, uma onda de queda. E o preço também fez a sua retração ou reajuste, né, que não atingiu os 70% aqui da onda anterior, ó. Dessa onda anterior aqui, ó, de baixo. E já começou o quê? Começou a cair aqui, ó. Já deu sinais de que ia cair. Então como é que a gente vai reconhecer esses sinais aí? Através da análise das velas. Eu estou usando aqui a análise gráfica no período do M5, tá? M5. O que acontece? Cada vela dessas aqui dura 5 minutos e muda. Muda de vela, né? Ela desce, sobe. Vou fazendo essas marcações aqui, na cotação aqui, e muda. Eu vou abrir um outro gráfico aqui, para mostrar melhor agora aqui. Veja bem aqui, que em tempo real, né, o euro USD pegou uma tendência de alta. Ó. Você pode ver que ele está fazendo topos cada vez mais altos. Ó. Topos cada vez mais altos. Seguindo o nosso estudo lá. Que a gente acabou de fazer. Em tempo real aqui, o euro USD. Essa conta aqui é demo do Forex, mas ontem eu fiz uma entrada nela que eu vou até mostrar para vocês aqui. Ontem fiz uma entrada nela no gráfico diário. Por que eu fiz essa entrada aqui no gráfico diário? Que veja bem aqui, ó. Como eu me baseei muito por suporte e resistência, eu vi que o preço alcançou aqui embaixo, aqui, ó, esse suporte, né? Aqui embaixo, você pode ver aqui, ó, que é um suporte bem forte, tá pessoal, bem forte, e começou a subir, né? Ele alcançou essa região aqui, começou a subir, então eu fiz uma ordem de compra aqui de lote 8.0, né, em conta demo, porque eu estava treinando, eu estava testando isso, né? Vamos ver aqui, ó, quanto é que tá o resultado aqui dele. Tá dando 16 mil de lucro, né? Até o momento. Conta de demonstração isso aqui, tá? Beleza, mas não é esse o nosso foco aqui. Então, vou voltar aqui para mostrar para vocês aqui o que eu estou falando lá. Então, na tendência de alta, que o preço vai fazer uma onda para cima, uma retração, 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 onda para cima. O que acontece? Daqui de baixo, né, dessa região aqui, opa, peraí, aqui de baixo, né, dessa região, até aqui em cima nessa região, é a onda de alta que ele faz. Então daqui até aqui foi a onda de alta. A onda de reajuste, ela vai cair, né, como caiu aqui, só que ela não pode cair muito até alcançar o fundo aqui, né, até alcançar essa região, ou cair mais da metade, mais de 70%, que seria por aqui, né? Que se a gente dividir em dois aqui, aqui seria 50%. Então 70% por aqui, ela não pode cair muito porque ela pode ser uma reversão de tendência, né? Então, em vez de continuar subindo, o preço pode cair aqui, ou fazer uma pequena onda para cima e começar a cair. Né? Então, o que acontece? Para a gente ter certeza da continuação da tendência, ele vai fazer um movimento que não ultrapasse 70%, ou chega até 50%, 60%, e comece a subir de novo aqui, ó. Comece a subir de novo, tá? Então, aqui dessa região aqui, até essa outra aqui, foi mais uma onda de alta, né? Mais uma onda de alta aqui, ó. Aqui de baixo até aqui em cima. E teve também a retração, né? Até esse nível aqui. E o preço voltou a subir novamente. Né? Como aconteceu aqui, ó.
como acontece aqui, ó, aqui no gráfico real. Você pode ver o quê? Que o preço está fazendo ondas, né? Então a gente fez uma onda para cima, né? Aqui de baixo até aqui em cima foi a onda de alta dele. E fez o quê? Retração ou reajuste, né? Que não alcançou nem 50% do movimento da onda de alta anterior e começou a subir, né? Começou a subir. Então é isso que eu estou falando para vocês. Para seguir uma tendência de alta, o preço sempre vai fazer topos cada vez mais altos. E na de baixa, o preço vai fazer topos cada vez mais baixos. Nunca voltando mais de 70% ou alcançando no fundo anterior. Já volto aqui, pessoal. Quero aproveitar aqui o gráfico do EURUSD em tempo real aqui para a gente fazer uma análise. Seguinte análise, que o preço pegou uma onda de alta aqui, uma tendência de alta, né? Fazendo seus topos cada vez mais altos. Fazendo topo cada vez mais alto aqui. E agora em tempo real, ele entrou em mercado lateral, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Que eu vou limpar aqui, né? A tendência continua sendo de alta, beleza? Continua sendo de alta. E o que acontece com a tendência sendo de alta? O mercado entrou em acumulação aqui, nessa região aqui, ó, que ele não consegue ultrapassar para baixo, né? E nessa região aqui. A acumulação mais certa dele está por essa região aqui, ó, né? Dentro desse canal aqui. Que ele está fazendo o quê? Ele está fazendo pequenas ondas, né? Mesmo dentro desse canalzinho lateral aqui, ele ainda segue o quê? A lei do movimento, lei das ondas. Apesar de ser bem pequeno aqui, ele está fazendo suas ondas. E o que a gente espera numa tendência de alta? A gente espera passar esse período de acumulação aqui e que ele rompa para cima, né? Pode ver que ele está fazendo as pequenas ondas aqui dentro do preço e a gente espera que ele rompa, né? Essa região para cima para continuar a tendência de alta dele. Porque se ele romper para baixo aqui, aí ele pode ter uma reversão de tendência e cair, né? Então a gente vai poder tomar melhores decisões só a partir desses rompimentos aqui. Porque por enquanto ele pode andar muito por esse canal aqui, né? Por um bom tempo, até que entre uma força compradora, né? A maioria comprando para seguir a tendência, e rompa esses níveis e continue a sua tendência fazendo as ondas. Ou se ele romper para baixo, né? Aí vai começar a fazer ondas de baixo. Então nesse período aqui, a gente só espera, né? A gente não faz operação nesse período aqui. Principalmente porque tem muita velhinha pequenininha e ondas muito, muito pequenininhas, sem muita definição. Então a gente não faz nada, né? Para a gente entender o conceito das velas aqui, que muita gente não entende também, eu passei um conceito básico aí do movimento do preço, né? Vou passar aqui um conceito das velas agora. Então o que vai acontecer? Isso aqui seria uma vela de alta. Opa.
seria uma vela de baixa. Então, o que acontece? A vela de alta, ela tem a abertura nesse nível de baixo aqui. Ela abre aqui e começa a se movimentar, né, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Ela pode descer até lá embaixo, lá, e formar a sombra da vela, né, que indica que ela desceu lá embaixo e voltou, né. E aqui em cima aqui é o encerramento dela, que foi onde ela encerrou, né, período de encerramento da vela, onde ela fechou. Também ela pode ter subido até lá em cima e voltado, subiu lá em cima e voltou, mas encerrou por aqui, né. Então o que vai acontecer? Essa aqui é a vela de baixo, né? A vela de baixo, ela tem a abertura nessa região aqui, ela abre, ela começa a se movimentar, né? E como ela é de baixo, ela vai caindo, 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 e aqui foi onde ela encerrou, tá? Isso aqui é só um exemplo, pessoal. Ela encerrou aqui, mas ela pode ter ido até lá em cima e voltado, né? E caiu aqui embaixo e voltou e encerrou aqui, tá? Então essas sombras aqui marca aonde a vela foi e voltou, tá? Marcando a cotação do preço aí. Então como é que acontece isso aqui? Acontece da seguinte forma aqui. Acontece da seguinte forma, o preço está caindo aqui, né? Nessa região aqui ele está caindo, né? Vai fazendo as velas para baixo, mas essas velas elas podem se movimentar, né? Até aqui em cima e cair, pode descer até aqui embaixo e voltar. Então aqui foi a abertura dela, né? Onde ela começou, então ela foi se movimentando para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então ela desceu até aqui, se voltou até aqui, encerrou aqui, começou outra vela aqui, né? Aqui foi o início dela, fim dessa e início dessa. Então ela pode subir também, entrar lá em cima, voltar, cair, até lá embaixo, voltar. Então essas sombras aqui vão sendo deixadas conforme o movimento que ela faz, de alta e de baixa, e volta, mas ela só marca o corpo dela, o corpo da vela vai marcar o início e o fechamento, assim como a verde também, que é a vela de alta, né? Então a vela de alta, ela iniciou aqui, ó, né? Ela iniciou aqui nessa região. Por que aqui nessa região? Porque foi onde acabou essa vela que caiu, 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 encerrou aqui, começou a vela de alta aqui, né? E subiu. Ela pode ter caído até lá embaixo e voltado, subiu até aqui, voltou. Porém, o corpo dela vai marcar onde ela iniciou, né? Teve seu início e o fim, que foi aqui. Né? Ela pode ter andado para lá para cima, lá para baixo, porém, isso aqui foi onde ocorreu o volume da negociação, onde iniciou e onde fechou. Ok? Então aqui se vocês colocarem no Google, até aqui vocês podem achar muito estudo aí sobre análise de candles, né? Candlesticks. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Vou pegar uma imagem boa aqui. Aqui dá para ver melhor, né? Então, existe um estudo
chamado Análise de Candles, onde a gente aprende a analisar a leitura dos candles aí, né? O pessoal tá falando comigo aqui, mas agora não vou poder dar atenção para eles não. A análise dos candles que vai acontecer como? Vai acontecer da seguinte forma. Vou colocar em M1 aqui, para vocês terem uma ideia melhor do que eu estou falando para vocês aqui. M1. O que vai acontecer em M1? Cada vela vai durar apenas 1 minuto. Mas eu quero que vocês vejam a movimentação dela. Só 1 minuto. Vou colocar um reloginho aqui. Então, aqui é o tempo da vela, né? O que acontece? Encerrou essa, já abriu a próxima vela ali, né? Que nem estou mostrando para vocês lá. Acabou de abrir essa vela aqui, ó. Ela ainda não se mexeu, agora se mexeu. Então, ela abriu aqui, no fim dessa verde, e começou a cair. Mostrando que ela começou a cair, né? Essa verde aqui já mostrou pra gente que ela foi até aqui em cima, e voltou, né? Encerrou aqui, e essa aqui já começou a cair. Essa vermelhona aqui, ó, indica para nós que o quê? Que ela começou aqui em cima, né? A abertura dela, abriu aqui, ó, subiu até lá em cima, depois caiu até lá embaixo, né? Onde marcou essa sombra dela, e voltou, né? Encerrou por aqui, e deu início a uma nova vela. Então, em qualquer período de time frame, ela vai se comportar da mesma forma, né? Aqui já abriu outra, né? No fim dessa aqui, deu uma subidinha, já deu uma caída. E o que eu quero que vocês entendam é isso aí, a abertura e o encerramento da vela, né? Tanto em M1, M5, M15, M30, H1, H4, elas vão se comportar da mesma forma. Pode ver que está caindo, caindo. Ela abriu aqui, começou a cair. Então ela está marcando a cotação aqui, ó. A cotação do preço da briga do euro e do dólar aqui. Beleza. Voltando para M5, a nossa análise, o que a gente consegue definir? Né? A gente consegue definir que o preço fez nessa região aqui um fundo, tá? Fez um fundo aqui. O mercado ele vai se basear em topos e fundos. Então, sempre que fizer um topo e um fundo, a gente marca que ele fez um topo, né? E se você analisar a vela, essa verdinha aqui, que foi uma vela de alta, ela foi até aqui em cima, não teve força de continuar o movimento de subida dela, caiu, né? Encerrou por aqui, dando início a essa aqui, que já foi vermelha e começou a empurrar o preço para baixo. Então essa leitura de candles aí, a gente vai fazer um estudo sobre eles agora para a gente poder continuar a nossa aula aqui. O que acontece? Em uma tendência de alta, como a gente já estudou, que o preço vai fazendo as suas ondas, né? Vai fazendo as suas ondas. Cima e baixo. Cima e baixo. Então, o que vai acontecer? A gente tem que procurar gatilhos. Eu chamo de gatilhos de entrada, né? Para fazer uma boa operação. Definimos aqui que o preço está em tendência de alta, né? Nesse momento aqui. Tendência de alta. Então, o que acontece? Na tendência de alta, a gente vai operar somente para cima, a favor da tendência. Como é que a gente vai operar para cima a favor da tendência? A gente sabe que o preço vai seguir as leis dele, que é o seguinte.
a lei do movimento, né, dos topos e fundos e a lei das ondas, né? Então o preço fez uma onda para cima, uma onda para baixo, uma onda para cima, uma onda para... Definindo a tendência de alta, a gente vai esperar que ele faça uma onda para baixo, aqui, como fez aqui, e vai esperar o gatilho, que seria o quê? Quando ele fizer uma vela que seja envolvente, né? Que eu considero essa aqui uma vela envolvente. Por que eu considero uma vela envolvente? Porque ela foi maior que a anterior de baixo aqui, ó. Você está vendo a anterior aqui dela aqui, ó? Essa aqui, ó. Então essa envolvente aqui, né? Ela veio aqui em cima, aqui, ó. Ela veio aqui de baixo, né? Quando encerrou essa aqui e subiu, indicando o quê? Que estava entrando a força compradora aqui, ó. Se vocês forem analisar aí, né? Aqui seria um gatilho de entrada para cima, para 1 hora, para meia hora. Se quisesse entrar para 5 minutos aqui, você ia perder. Se fizesse martingale, ia ganhar na próxima vela já, né? Você pode ver que sempre que aparecer uma vela envolvente, o preço vai subir, né? Seguindo o que? Tendência de alta. Então o preço fez a sua onda para baixo aqui, aqui fez uma vela envolvente, ó, que foi maior que todas as anteriores aqui, né? Pode ver o tamanho dela, né? Aqui de baixo até aqui em cima. Foi maior que todas essas aqui anteriores, indicando que o preço ia continuar esse movimento de alta, né? Aqui fez mais uma onda de baixa, né? Até aqui de cima, até aqui embaixo. E apareceu o que para nós aí? A vela envolvente, ó. Vela envolvente, que foi maior que a anterior, indicando para nós aí continuação da subida do preço, ó. Então, se a gente entender o mercado em ondas, pessoal, e tendência, ou seja, se a gente seguir a favor da tendência, que no caso é de alta aqui, né, e seguir as ondas que o preço faz, sempre que ele tiver em tendência de alta e fizer uma onda para baixo, que seria o reajuste ou retração, a gente vai esperar o gatilho, que é a vela envolvente, que vai envolver a vela anterior, indicando para nós que o preço vai voltar a subir. Então a gente entra a favor da tendência, correto? Assim como em uma tendência de baixa, vou ver se eu pego aqui, vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. O que vai acontecer, ó? Definimos que o preço está fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, né? Ondas para baixo aí. Que a gente vai esperar o gatilho. Né? Então ele fez um topo aqui. E caiu. Fez outro topo aqui, caiu. Fez outro topo aqui, caiu. Né? E aqui, ó, foi um gatilho de entrada. Ó. Porque foi envolvente. Ó. Ela foi uma vela vermelha de queda maior que a anterior. Né? Indicando para nós que o preço ia continuar seu movimento de queda. Aí. Podia ter feito operação para 5, 10, 15, 20, meia hora. Você ia ganhar. Né? Então você pode ver que sempre que o preço fizer uma vela envolvente, né, depois de uma verdinha aqui, logo após o reajuste ou retração, ou seja, o preço está caindo, tendência de baixa. Então ele vai fazer uma onda grande para baixo, um reajuste. Aqui eu não teria feito a entrada porque não teve nenhum gatilho, né? Foram velas pequenininhas que foram caindo, né? E, porém aqui, logo após esse reajuste aqui, por essa subida, teve uma envolvente, ó. Uma vela envolvente que envolveu a vela anterior e logo em seguida começou a cair, 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 né? Fez uma caída até aqui.
Depois fez mais uma onda de alta aqui, uma onda para cima. Não teve gatilho aqui porque essa velhinha foi pequenininha. Então aí não tem entrada, né? Fez mais uma onda aqui. Eu quero que vocês vejam como isso funciona. Mais uma onda aqui para baixo. Aqui quase teve um gatilho, né? Porém não foi envolvente. Porém, mesmo assim, ele continuou caindo aqui. Ah, outra coisa, mudança de tendência. Quando ocorre a mudança de tendência? Eu vou mostrar aqui, depois eu vou mostrar no gráfico para vocês. Vou explicar por aqui, depois eu vou mostrar no gráfico. Mudança de tendência vai acontecer da seguinte forma. Se o preço está em tendência de alta, né, como a gente já sabe, ele vai fazendo esse movimento, né, marcando topos cada vez mais altos, como a gente já viu no gráfico. E o que acontece? Se ele fizer uma retração, né, que ou for muito longa, até alcançar esse fundo aqui, depois ele dá uma subidinha que não tem força, né, que ela não tem força de continuar esse movimento aqui, e logo em seguida cai. Isso aqui já vai demonstrar para nós que é mudança de tendência. Ele já não tem mais força de subida aqui, ó. Perdeu a força de subida. Então aqui a gente vai começar a fazer operações para baixo, porque ele vai começar a fazer topos cada vez mais baixos aqui, ó, né? Então o que acontece, né? Existem várias formas de se acabar uma tendência aí. Uma delas seria o duplo teto, né? Topo duplo. Tem pessoas que chamam de várias maneiras, chamam de M, de topo duplo teto. A gente vai, o importante é que você entenda a análise, né? Que seria o quê? O preço está subindo, tendência de alta, né? Fazendo topos cada vez mais altos. De repente o preço faz isso aqui, né? Aí dá a caída, faz isso aqui e não tem força de continuar o que é o movimento para cima aqui, ó, e logo cai. Então ele chega até essa região aqui, fazendo o topo duplo, né? Bateu aqui e caiu, e bateu aqui e caiu, né? Então aqui ele pode continuar, pode fazer uma reversão de tendência, né? Esse aqui é o topo duplo. Também pode acontecer o clímax, né? Que é o preço está subindo, e de repente ele faz um pico e cai, né? E cai muito, que ultrapassa esse topo anterior aqui, né? Então, isso aqui, essa região aqui é chamada de clímax, onde ele subiu muito e teve uma queda muito grande logo em seguida, né? Ele não conseguiu cair e fazer o seu movimento de subida para continuação da tendência. Então, esse aqui é o clímax. Clímax. Outro é conhecido como falha. Conhecido como falha, que o preço está subindo, de repente ele faz um movimento aqui e ele falha aqui, ele não consegue mais, né? Então aqui ele falhou nessa região aqui de ter subido, né? Então ele falhou, porque a tendência ele vai fazer topos mais altos, topos mais altos, topo mais alto, então ele tinha que fazer um topo mais alto aqui. E ele falhou a sua sequência e logo em seguida começou a descer. Então isso aqui a gente define como mudança de tendência, né? Mudança de tendência. Então temos o clímax,
temos a falha, temos o duplo teto, e a mesma coisa acontece com a tendência de baixa, né? Se o preço está caindo, fazendo topos cada vez mais baixos. Então, ele pode fazer um duplo, algumas pessoas chamam de duplo piso, fundo duplo, W, tem vários nomes aí que as pessoas vão usar. O importante é que você entenda que ele vai pegar aqui, né, vai fazer esse movimento, não vai ter força de continuar para baixo aqui, e vai subir. Né? Chega nessa região aqui, não teve força de passar para baixo, mudou de tendência. E a partir daqui, ele vai começar a fazer topos cada vez mais altos. Né? Essa pode ser uma maneira de mudança de tendência. Outra maneira também é o clímax, né? Que nem eu já expliquei. Ele vai fazer isso, ele logo vai fazer isso aqui. Então essa região aqui é o clímax. E mudou de tendência. Não teve força de continuar caindo aqui. E a falha. A falha que vai falhar o movimento. Na falha, o preço vai fazendo topos altos, topos cada vez mais baixos, né? Caindo. Só que chega uma hora, que acontece? Ele vai fazer um reajuste e não tem força de continuar aqui fazendo o fundo cada vez mais baixo, né? Então aqui ele reverte a tendência dele. Vamos procurar essas partes aí no gráfico aqui, que a gente vai ver também. Também, só para aproveitar para explicar aqui para vocês aqui, que existe um mercado com linha boba, né? Onde ele faz essas linhas que não tem muita definição de topos e fundos, né? Que no caso, ele faz um topo muito alto, depois ele faz um topinho pequeno, depois ele vai lá embaixo, sobe. Então quando o mercado está sem definição, a gente não faz nada. A gente espera ele pegar o que? Uma definição de tendência, de alta ou de baixa, né? Nas opções de binários, depois eu vou ensinar também como operar o mercado lateral, né? Que é quando ele está andando de lado. Mas é importante a gente saber também as linhas bobas aí, né? Que pode ver muita linha boba, né? Que não diz para nós para onde o preço vai. Aqui a gente pode claramente ver uma tendência de alta, né? Nessa região aqui. Então a gente vai treinando esses movimentos aí, a gente vai ficando cada vez melhor. Deixa eu dar uma olhada se eu consigo achar exemplos aí em tempo real. Enquanto isso, o EURUSD está chegando aqui numa região de suporte aqui, que eu vou considerar boa para fazer uma operação aqui. Já vou entrar aqui na próxima vela aqui, no EURUSD. Esperar acabar essa vela aqui. Ela vai acabar agora às 1h50 e vai até 1h55. Eu vou entrar na próxima vela para cima aqui. Aproveitar que ela chegou no suporte aqui. Só ajeitar o horário, né? 1h50. Opa. E 5, 1h55. Que ela vai da 1h50 até 1h55. Esperar pegar bem o final. Depois eu vou falar sobre valores de operações aí, né, na gestão de capital, para que vocês entendam bem como é que funciona. Só vou aproveitar aqui de fazer em tempo real essa operação. Ó, vou pegar bem no finzinho da vela aqui, ó, quando acabou aquela ali,
e começou a próxima, né? Então essa aqui começou às 1h50 da manhã, né? Que hoje é dia 6/12, 1h50 da manhã. E ela vai até 1h55. Beleza. Daqui a pouco eu volto aqui pra gente cuidar aqui. Né? Então pegamos a operação aqui, ó, pra cima, usando suporte. Quero ver se eu pego uma reversão de tendência. Aqui mostra uma reversão de tendência para nós aqui, ó. Que como é que aconteceu aqui, ó? O preço vinha em tendência de baixa, né? Vinha em tendência de baixa. Fez a sua onda para baixo aqui. Que logo em seguida fez a retração, o reajuste. E ele já não teve força de continuar aqui, ó. Né? Ele não, que nem estava falando para vocês lá. Ele não teve força de continuar a caída aqui, ó. Né? Indicando que aqui já tem muita gente interessada em fazer o preço subir. Como o preço é formado por pessoas, né? Fazendo compra e venda no Forex lá, aqui já mostrou aqui, ó. E logo aqui teve o que, ó? Uma envolvente aqui, ó, bem grandona. Uma envolvente aqui, que envolveu duas velas anteriores, né? Como eu expliquei para vocês, indicando a subida. E o preço já não teve força de cair, alcançou aqui, ó, o topo anterior e ultrapassou ele, ó. Ultrapassou para cima, que rompeu o topo anterior, né? Para cima, com força, né? Como eu falei para vocês aqui, aqui já estava indicando a mudança de tendência logo nesses topos aqui cada vez mais altos, ó, né? Então aqui a gente pegou o quê? Pegamos, bem dizer, um clímax aqui, ó, como eu expliquei para vocês aquela hora, que ele vem, faz uma ondona para baixo e logo em seguida ele faz um pico, né? E faz o clímax e logo em seguida ele muda a tendência, né? Rompeu aqui o outro topo anterior para cima, mudando a tendência mesmo de alta. Estamos ganhando a operação ali, ó, em tempo real. Isso é importante, ó. Usando suporte aí e usando a tendência a nosso favor também. Porque tendência de alta, né? Forte. Pegamos a operação aqui no suporte para cima. Vamos ver aqui na corretora como é que tá. Né, já está em 53, 1,53, vai ter 1,55. Vamos ver o que vai ser, né? Isso é bom para que vocês vejam que uma coisa é vocês fazerem um curso aí que o cara pega e só fala blá 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 para você e passa indicador e fala, não, faz isso, segue esse indicador aqui que ele vai te dar tanto de acerto, que não sei o que bababá. E você faz o curso do cara lá e se ferra, né? Você não aprende nada de análise gráfica. Essa análise que eu estou passando para vocês aqui serve tanto para Forex, como para opções binárias, como para bolsa de valores, né? Você pode usar essa análise aí em qualquer um desses mercados aí que você vai se dar bem. Né? Vamos esperar aí, falta 1 minuto para a operação encerrar, né? Para a gente ver o que vai dar. Depois eu vou falar sobre valores aqui, já na sequência, que eu quero que vocês entendam a minha metodologia de valores. E outra coisa, é muito provável que o preço aqui vai continuar subindo ainda mais algumas velas, né? Eu vou deixar marcado aqui para a gente fazer a análise logo em seguida, porque a gente podia ganhar essa vela, podia ganhar a próxima e a próxima ainda, né? Porque muito provavelmente ele vai continuar uma onda de subida. Eu vou deixar marcado aqui para a gente voltar depois aqui nessa região aqui para analisar. Então aqui ganhamos a operação.
beleza? Valores, né? Os valores eu vou abordar logo na sequência na gestão de capital, né? Que eu divido o meu capital para ele suportar 7 entradas aí, ó, né? 7 entradas, sem quebrar a conta, que no meu caso eu uso martingale, né? Então se eu tenho 2.700 na conta lá, e eu começar com 6, eu vou poder aguentar 7 operações, né? Se a corretora estiver pagando acima de 70%, que esse é o valor que a corretora paga aqui, né? Na casa aqui está 75%. Então se estiver acima de 70% aqui, vai estar valendo a pena. Eu vou começar com 6, se eu perder eu vou fazer de 15, se eu perder 37, 90, 219, 532. Só que eu sei o seguinte, né? Eu tenho a seguinte ciência comigo, eu tenho a ciência a meu favor, que vai ser o seguinte, né? Nas opções binárias, como o preço tem o movimento em ondas, como todo mundo sabe, né? O que vai acontecer? Ele só tem duas direções, né? Como eu já falei várias vezes, ou ele só vai para cima, ou ele vai para baixo, né? Ou seja, ele vai subir ou ele vai descer. Por isso que é binário, né? Só tem duas direções. Então o que acontece? Se você não souber nada de mercado, não souber nada de movimento, se você só chegar lá e apostar, você já tem 50% de chance de acertar. Se você chegar lá e apostar que o preço vai subir, você já entra no mercado com 50% de chance de acertar a operação. Ou se você apostar que ele vai descer, você também tem 50% de chance de acertar que ele desça, né? Então eu considero isso daí uma porcentagem muito alta para um investimento, entendeu? É uma porcentagem de acerto muito alta, uma probabilidade muito alta de que você pode ganhar. E o que acontece? Se a gente aliar aí essa matemática a nosso favor, né? Aliar o conhecimento a nosso favor. Então, se a gente aliar o movimento do preço, né? Aliar a matemática, aliar as leis que o preço faz, das ondas, e no caso o conhecimento do price action que eu passei para vocês aqui, dos topos e fundos, da seguir a tendência, de conhecer, depois a gente vai estar sobre indicadores, sobre estratégias. Se a gente aliar tudo isso, de 50% que a gente tem sem saber nada, a gente vai aumentar isso para 75%, 80%, vai depender aí da sua habilidade, do seu treinamento. Então, se eu sei que eu tenho 80% de acerto, então eu sei que de cada 10 operações, eu vou acertar 8, né? 8 eu vou ganhar. Ou devido a margem de erro para mais ou para menos, eu vou acertar 7, errar 3, né? Então, se eu dividir meu capital para aguentar 7 perdas, né? Ou seja, 6 perdas e na sétima eu tenho que recuperar, é muito difícil eu quebrar essa conta. Por quê? Porque eu tenho 80% de acerto, né? Então, de cada 10 operações eu vou acertar 8, seguindo o meu estudo. Então, muito dificilmente eu vou perder 6 vezes seguidas, né? E é uma possibilidade muito remota de eu perder 6 vezes seguidas. Então, eu estou seguindo tudo isso. Eu estou seguindo o movimento do mercado, estou seguindo a matemática a meu favor, estratégias a meu favor, os movimentos a meu favor. Usando tudo isso a seu favor, você tem isso. E outra coisa, você não precisa ganhar muito por dia para ficar rico, se você tiver o pensamento no longo prazo, né? Tem uma calculadora aqui que eu uso, que ela se chama cálculo exato. Se vocês entrarem no Google aí e digitar cálculo exato, juros compostos, vai abrir essa calculadora aqui para vocês também. Então, se você começar com 2.000 no dia de hoje, 6/12 de 2016, até o ano que vem, 6/12 de 2017, né? Se você ganhar só 2% ao dia, coloca aqui ao dia, composto. Tá? Então começa com 2.000 hoje até
o ano que vem, daqui a um ano, ganhando 2% ao dia, né, que é uma porcentagem bem fácil de fazer em opções binárias, daqui a um ano você vai ter 2 milhões na sua conta, olha aqui, ó. 2.754.000, né? Porque os juros compostos ele vai funcionar da seguinte forma: você começa com 2.000, no primeiro dia você tem que fazer 2% mais 2%, que vai ser R$ 40, né? Você vai fazer operações aí até dar R$ 40. No segundo dia, você vai fazer 2% de 2.040, né? Você vai fazer mais 2%, que vai dar 40,80 centavos. Terceiro dia você vai fazer 2% de 2.080 e assim por diante, pessoal. Então isso aqui é juros compostos. Tá? Então, seguindo essa metodologia aí, de longo prazo, em um ano você vai ter 2 milhões na sua conta. Agora vamos ver a diferença aqui, ó. Se você quiser ganhar 3% ao dia. 3% ao dia, começando com o mesmo valor, no mesmo período de tempo, você vai ter 96 milhões. Então, se você usar aqui, ó, o conhecimento, né? Vou anotar aqui, ó. Conhecimento, né? Do que? Do movimento do mercado, do price action, da análise das velas, de indicadores, de estratégias. Usar a matemática. Usar o longo prazo, né? Da gestão de capital, né? Usar uma boa gestão de capital. Usando tudo isso aqui, você está inclinado a vencer. Eu vou até escrever grande aqui, ó, para ver se você entende. Ó. Por quê? Porque o que mais faz as pessoas quebrarem no mercado financeiro é o pensamento de ganhar muito em pouco tempo. Em dias as pessoas querem ficar ricas, em semanas, em meses, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se a pessoa começa com R$ 500, vamos dizer que ela cria uma conta em reais lá na Equiopt, R$ 500, e ela não tem o conhecimento, né? O que vai acontecer? Ela vai querer apostar valor muito alto para a conta, então, por exemplo, ela vai querer fazer operações aí de R$ 25, as primeiras, né? Que se ela perder 3 seguidas, ela já vai ter perdido 75, né? E aí ela vai querer recuperar e vai dobrar o valor, e logo aí em 4 ou 5 operações, ela já quebra a conta dela, né? Em 5 operações ela já quebra a conta dela, por quê? Porque ela não está usando nada a favor dela, ela não está usando matemática, ela não está usando conhecimento, não está usando nada, né? Ou ela pode ganhar também e se entusiasmar e logo seguinte quebrar, né? Por quê? Porque ela vai estar apostando um valor muito alto, né, para ganhar muito, ou ela vai estar fazendo muitas operações para ganhar muito também, arriscando muito o capital. E por quê? Porque ela coloca R$ 500 lá. Aí o pensamento da pessoa fica em querer ganhar 50 por dia, né, R$ 50 por dia. Só que R$ 50 por dia é 10% da banca, né? O que é um valor exagerado, né? É praticamente impossível você permanecer no mercado no longo prazo ganhando uma porcentagem monstra dessa. Porque uma pessoa que ganha 10% ao dia, veja bem, se existisse um camarada aí que colocasse R$ 500 numa corretora e ganhasse 10% ao dia, eu não vou colocar nenhum ano aqui. Eu vou colocar meses, nós estamos no mês 12. Eu vou colocar aqui 5 meses aí. 5 meses. Do 6 do 12 de 2016 a 6 do 4 de 2017 vai dar 5 meses. Ganhando 10% ao dia em 5 meses, esse camarada aí vai ter 203 milhões em 5 meses. Então por isso que eu digo que se existissem pessoas que conseguissem fazer 10% ao dia, eles estariam milionários já, muitos deles. Né? Então eu digo que isso é impossível,
pelo fato de que as pessoas perdem, a maioria das pessoas perdem. Esse mercado dá uma estatística de 95 ou 96% das pessoas perdem todo o seu capital em 6 meses. Apenas 5 se mantêm no mercado. Por quê? Porque esses 5 aqui são as pessoas que têm a paciência. Paciência, estratégia e conhecimento, né? Então elas usam todo aquele sistema ali que eu estou falando para vocês a favor delas. Então vamos continuar aqui. Só um minutinho que eu já volto aí. Então voltando à análise aqui, pessoal. O SDCAD, o que ele fez aqui? Ele entrou, está em mercado lateral, né? Devido ao horário também, né? Tá o mercado asiático aí. Bolsa Londres fechada, a Bolsa Nova York fechada. Então ele fez um mercado lateral aqui, né? A tendência dele até o momento está a tendência de baixa. Então está a tendência de baixa. Então muito provavelmente ele vai dar uma caída aqui, ó, né? Ele vai dar uma caída para fazer, provavelmente, né? É um indício para fazer uma onda para baixo aqui. Ele já fez uma onda para cima, então ele pode fazer uma onda para baixo. Porém, se ele romper, né? Se ele romper para cima aqui, aí poderá estar indicando a inversão de tendência, né? Como eu já expliquei para vocês aí. Mas muito provável aqui ele vai fazer uma onda para baixo, né? Nessa região. Ó, já começou a querer cair a vela ali, ó. Né? Essa aqui já tentou romper e derrubaram ela. Essa aqui também tentou romper lá em cima. O pessoal derrubou de novo. Né? Então o pessoal está interessado em fazer o preço cair aqui nessa região aqui. Não está interessado em fazer ele romper. Né? Você pode ver aqui em tempo real. Vamos dar uma olhada lá naquela do EURUSD que a gente marcou. Que eu tinha falado que eu peguei a operação lá, né? E que ela poderia subir algumas velas mais, ó. Eu peguei a operação nesse local aqui. Ela subiu mais uma, caiu uma, subiu mais uma, né? E muito provavelmente também ele vai fazer a onda para cima aqui. Então, como o mercado anda em ondas, a gente se aproveita disso, ó. Então você pode ver, ó. Ele fez uma onda para cima e aqui ele fez uma onda para baixo, que encostou no suporte. O que a gente espera quando ele faz uma onda para baixo e encosta no suporte? Que ele faça uma onda para cima. Né? E foi o que aconteceu aí. Né? Aqui está o momento que a gente pegou, né? Que eu marquei. Aqui tem dois pares abertos aqui, vou fechar um. Fechar esse. Esse aqui que estava aberto, que eu falei para vocês, né? Que ele ia fazer a onda para cima aqui. Nessa região, poderia subir mais velas. Nem expliquei antes aí. Se vocês voltarem o vídeo, vocês vão ver. Aqui foi agora há pouco eu expliquei para vocês, né? Chegou numa região aqui de resistência e que ele vai cair para fazer essa onda para baixo aí, né? Então essas aí são análises em tempo real do mercado, tá? O que acontece? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o horário das bolsas aqui para mostrar para vocês. Só um minuto. Aqui, ó, se você entrar no brinvest.com, tem uma parte aqui que mostra o horário do mercado de câmbio, né, os horários que abrem as bolsas aí, para estar acompanhando. Então, nesse momento aqui, ó, que a gente está nesse horário aqui, ó, que mostra 2h13, tempo real, está aberto Tóquio e Sydney, tá? E devido a isso, a essas duas bolsas aí não terem um volume de negociação muito grande, o mercado ele tem os movimentos mais lateralizados, como está acontecendo aqui, ó, nesse momento, né? Que o preço pega um canal, né? Ou seja, ele pega aqui uma resistência e pega aqui o suporte
E o que ele faz? Ele começa a andar dentro desse canal aqui. Né? Pode ver que pegou aqui, já começou a subir. Né? Vou pegar aqui aqui ele está andando dentro do canal também. Né? Muitos pares ele vai fazer um canal, vai andar de lado. Né? O que está acontecendo aqui também o SDJPY aí. Ele está andando dentro do canal aqui, ó, devido ao horário. Né? E logo mais aqui daqui a 3 horas e 46 minutos, abre a Bolsa de Londres, e aí começa, ou seja, 6 horas da manhã, né? 6 horas da manhã abre Londres, e aí é que vai começar a ter um maior movimento aqui no mercado, né? O mercado vai pegar um rompimento para alguma direção forte e seguir uma tendência, né? Então, o que acontece? Eu já passei para vocês como seguir a tendência, o mercado lateral, né? Tendência de alta, tendência de baixa, mercado lateral. Vamos ver aqui o que mais a gente pode aproveitar aqui. Ó, você pode ver que várias vezes o mercado fica lateral, ó, que muito provavelmente esses horários da noite. Ó. Aqui ele pegou uma lateralização que dá para ser bem analisada. Você pode ver que ele foi fazendo as ondas bem dentro do canal mesmo. Mesmo assim ele foi se movimentando em ondas. Ó. Então as ondas, para mim, é uma lei do preço. Sempre vai acontecer, sempre aconteceu. E sempre vai acontecer. E a gente tem que se aproveitar disso. Né? E aqui, ó, logo mais pra frente, aqui, ele rompeu para cima. Que muito provavelmente foi o horário aí que abriu a Bolsa de Londres. Depois abre Nova York. Né? Aí ele tem essa movimentação maior aqui. Né? Os volumes maiores de negociação. Pegamos aí as reversões, né? As reversões de tendência. O que mais que eu vou passar para vocês aqui? Também pegamos a parte aí dos candlesticks aí. Eu quero que vocês estudem aí, façam um estudo à parte, porque os candles eles passam muitas informações pra gente. Ó. Por exemplo, aqui, ó. Você pode ver que nessa imagem aqui tem um suporte, né? E aqui tem uma resistência. Você pode ver que a vela desce até lá, a resistência, toca e não tem força de ultrapassar e começa a subir. Ó. Várias vezes acontece isso. Se eu pegar aqui o nosso gráfico, a gente também pode ver isso. Ó. Ó. Aqui pegou, não conseguiu ultrapassar. Ó. Aqui é o mesmo, você pode ver que é na mesma região aqui. Ó. Então, vou tirar isso aqui fora. Aqui. Ó, você pode ver que na mesma região aí, ó, quantas vezes ele pegou lá embaixo e subiu, para vocês verem que esse conceito de suporte e resistência aí é muito respeitado no mercado, né? E também vocês podem analisar pelas velas o quê? Que a vela encosta aqui e logo já empurram para cima, vem a próxima aqui verde, bem grande, né? Sempre faz uma sombra aqui embaixo, já empurra para cima, faz uma sombra lá embaixo, empurra. Aqui encostou e a próxima já mandaram para cima. Então, as velas vai passar para a gente aí o sentimento das pessoas que estão operando naquele momento lá. Né? Sentimento aqui, ó, que vocês podem ver que o preço fez uma forte queda aqui. Né? Olha o rompimento que teve aqui. Ó. Que aqui era o quê? Que era um suporte. E aqui, olha a força que teve esse rompimento aqui. Ó. Né? Com umas velas vermelhas bem grandes. Né? Indicando que o quê? Que o preço realmente ia cair por um tempo aí. Por um bom tempo ia cair. Né? Logo mais aqui, vem a reversão.
que é suporte. O preço já não teve mais força de continuar a queda, né, como eu falei para vocês. E já começou a fazer os topos mais altos aqui, né, indicando a subida. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui em tempo real, o que está acontecendo. Ó, como eu falei para vocês, né, que ia fazer uma onda para cima aqui. Ia fazer mais algumas velas para cima, realmente está fazendo. Outra análise que a gente fez aquela hora aqui, que ia cair aqui, né? O SDJPY também respeitando as ondas aqui, fez uma onda para cima, quase alcançou o canal lá em cima, já está caindo ali em tempo real. Já está fazendo a sua onda para baixo, né? Fez uma onda para cima, fazendo uma onda para baixo aí. Então, o que eu quero que vocês entendam, que se a gente analisar o mercado em ondas, fica muito mais fácil da gente definir uma entrada boa no mercado. Por quê? Porque é o seguinte, ó, se ele está em tendência de alta, né, quando ele fizer essa onda de baixa, ou seja, ele vai subir. A gente vai esperar o quê? Ele fazer uma onda de baixa. E quando aparecer aqui o quê? Aparecer uma vela envolvente aqui nessa região aqui, a gente vai entrar para cima, né? Porque o que vai acontecer aqui, ó? Vou mostrar aqui, vou fazer aqui para vocês aqui entenderem melhor. Então, o mercado tem tendência de alta. Então, ele fez uma onda para cima, aí começou a fazer uma onda para baixo, né? Que aconteceu? Que não ultrapassou aqui, né? Que não ultrapassou toda a extensão da onda anterior de alta e já apareceu um gatilho aqui para nós aqui, ó. Digamos que apareceu um gatilho aqui para nós. O que a gente vai fazer? Aqui a gente entra para cima, ó. Essa região, porque muito provavelmente, como ele tem tendência de alta, já fez o reajuste dele, apareceu o gatilho, então esse gatilho aqui indica para nós que ele vai continuar a subida dele. Como acontece várias vezes no gráfico aqui, como eu já mostrei para vocês, né? Você pode ver aqui, ó. Aqui mesmo foi um gatilho, ó. Por quê? Porque o preço fez uma, ele está em tendência de alta, ele fez uma ondona para baixo e aqui apareceu aqui, ó, essa vela envolvente, ó, que já dizia que o preço ia continuar subindo, um gatilho, né? Não ultrapassou o fundo anterior para baixo, né? Você pode ver aqui que várias vezes isso daí vai se repetir, ó, né? Outro tipo de gatilho que pode acontecer no gráfico é quando ele deixa essa sombra aqui, ó. Ou seja, ele chegou aqui no suporte. Só um minuto que meu gráfico tá louco aqui. Chegou aqui na região de suporte, rompeu, foi lá embaixo e voltou, encerrou verde, né, encerrou a vela de alta, indicando que o preço não ia ter força para continuar caindo aí. Então essa leitura das velas aí, pessoal, é importante, tá? Vocês aprenderem. Outra coisa que acontece muito no gráfico, vou ver se eu pego aqui para vocês. Olha aqui, ó. Mais uma vez aqui, ó. Envolvente aqui, ó.
quando o preço começa a deixar muitas mechas, deixa eu ver se eu pego um preço com mechas aqui, ó. Muitas mechas aqui, ó, para baixo, você pode ver que aqui tem muitas mechas, que indica que tentaram derrubar várias vezes o preço, né? Tentaram fazer cair, tentaram fazer cair, tentaram fazer cair. Porém, o preço mostrou que aqui tem gente interessada em não fazer ele cair, né? E em fazer ele subir aqui, ó. Né? Então teve uma briga aqui de compradores e vendedores, né? Os vendedores tentando empurrar para romper essa região aqui. E os compradores se empurrando para cima, empurrando para cima, empurrando para cima. E quem está ganhando aqui é os compradores. E muito provavelmente esse preço vai chegar até essa região aqui. E ele vai reacionar de alguma forma aqui. Né? Se ele não conseguir ultrapassar essa linha, ele vai cair de novo. Né? Muito provavelmente. Ele vai cair de novo. Ó, outra lateralização aqui, ó. Você pode ver que seguiu certinho aqui. Mercado lateral. Por um bom tempo aí, ó. E depois teve um rompimento para baixo. Com velas grandes também. Então, pessoal, o que eu queria que vocês pegassem nessa aula aqui é o quê? Como seguir a tendência de alta, como seguir a tendência de baixa, que são os ciclos do preço, né? E como seguir o mercado lateral, né? Que esses são os ciclos do preço. Ou o preço vai pegar a tendência de alta, ou ele, uma parte ele vai andar lateral, outra parte ele vai pegar a tendência de baixa, outra parte ele vai andar lateral, outra parte ele vai pegar a tendência de alta. Porém, ele sempre vai respeitar esse ciclo aqui, ó, que são as ondas. Toda a vida dele, ele vai respeitar as ondas, né? Se você olhar o gráfico aqui, por exemplo, se a gente olhar ele em H1, onde cada vela dura 1 hora, então dentro dessa vela de 1 hora aqui, existem várias velas de 5 minutos fazendo as ondas, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E dentro dessa vela aqui de 1 hora, existem 60 velas de 1 minuto. Vamos colocar no M1 aqui para ver essa última vela, olha só. Então, se você contar 60 velas aqui para trás, aqui, que vai dar... Vai dar aqui, ó, 60 velas, né? Então, a partir dessa vela aqui, ó, até lá tem 1 hora, né? Então, você pode ver que naquela 1 hora, o preço andou em ondas também, ó. Tá? Então, naquela vela de 1 hora ali, tem 60 velas de 1 minuto. Então, cada vela disso aqui tem 60 velas de 1 minuto fazendo ondas. Se pegar o gráfico diário aqui, cada gráfico diário tem 24 velas fazendo ondas, né? Então, ou seja, em 1 hora, vamos ver 24 velas de 1 hora, onde é que vai dar? Aqui, ó. Em 24 velas de 1 hora, para dar um dia, ele fez essa onda aqui, ó. Então, e se você colocar no gráfico diário, também vai ter ondas, ó. D1, ó. Tá vendo as ondas que o preço faz? Então, as ondas é uma lei do preço, pessoal. Se vocês pegarem isso, também existe a parte Deixa eu só limpar aqui a tela. Existe um momento que o preço ele vai fazendo pequenas ondas para cima, assim, como se fosse um canal, né? Que a gente define como canal de alta, né? Que ele vai respeitando o canal. Então ele pega no canal aqui embaixo, sobe, pega no canal aqui embaixo, sobe, pega... Então cada vez que ele pegar nesse canal de baixo aqui, a gente vai fazendo uma entrada para cima. A favor da tendência, e nunca conta. Uma das coisas que mais fazem as pessoas quebrarem a conta é fazer a operação contra a tendência.
tá? Isso é um dos fatos que mais fazem pessoas quebrar a conta aí. Operações contra a tendência. Pode ver que aqui tem um canalzinho, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Isso aqui é um canal diário, né? Um canal que durou vários dias aí. Canal de gráfico diário, ó. A pessoa fazendo as suas ondinhas aqui dentro do canal. Até que rompeu e foi-se. Então, o que vai diferenciar um trader vencedor de um trader perdedor? Né? Eu vou colocar aqui, ó. Trader perdedor e trader ganhador. Uma pergunta que eu sempre faço para o pessoal é o seguinte: se todos aprendem as mesmas coisas no mercado, né? Se todos aprendem o price action, aprendem a análise gráfica, aprendem a análise de candles, indicadores, papapá, papapá, o que diferencia o trader ganhador do trader perdedor é o seguinte: o trader perdedor ele tem uma gestão, má gestão de capital. Outra coisa que ele tem não tem controle emocional, né? Então vou colocar aqui sem controle emocional. Por quê? Esse camarada aqui, ó, quando ele perde uma operação, se ele colocou R$ 500 lá, ele não vai ter uma boa gestão de capital, né? Ele vai querer fazer operação alta, acima de 5% aí do valor da banca, que vai dar o quê? 10% daria R$ 5, 2,50, vamos dizer, né? 2,50, ou vai fazer muito mais que isso, vai querer fazer aí, desculpa, fiz o valor errado aqui, tô com a cabeça em outro lugar. Então, 10% desse valor aqui daria R$ 50, né? Então, se esse camarada aqui quiser fazer 5%, ele vai estar fazendo operações de R$ 25. E o que vai acontecer? Ele vai quebrar, porque o indicado, o indicado para as pessoas é fazer no máximo 1% na primeira operação. Ou seja, seria R$ 5, né? O máximo que ele vai fazer na primeira operação, R$ 5. Só que o que acontece? O cara que ele não tem uma boa gestão de capital e descontrole emocional, o que acontece? Ele chega aqui na corretora, aí ele vai fazer a operação dele, ele vê que, eu tenho 2.000 e pouco, vou fazer uma operação aqui de 100, né? E o que acontece? Se ele perder essa operação aqui de 100, ele vai ficar com a cabeça dele, poxa, perdi R$ 100, e agora? Ele tem que recuperar isso aqui. Aí ele vai lá e faz de 250. 250. Pronto, ele vai ganhar 100, ele perdeu mais 87 de lucro. Então, aí ele faz lá e perde também. Aí ele já vai estar com 350 de prejuízo. Por que eu falo isso? Porque isso uma hora vai acontecer. Comigo mesmo acontece várias vezes aqui, ó. Eu perco 3 seguidas, ó. 3 seguidas. Ó, 2 seguidas, 3 seguidas. Ó. Tá vendo aqui no meu histórico aqui, ó. 2 seguidas. Então imagina esse camarada começa com 100, perdeu 100, perdeu 350. Aí ele vai se descontrolar emocionalmente. E o que vai acontecer? Ele já vai perder todo o critério da análise, né?
Ele já não vai mais querer analisar o mercado, querer ver boas entradas no mercado. Ele vai entrar em qualquer momento, em qualquer lugar. Fala, não, eu vou entrar agora, eu vou ganhar, eu vou recuperar meu dinheiro. Aí ele deixa de ser um operador para ser um apostador, né? E aí o mercado vai ganhar dele, vai dar um baile nele, né? Isso aí sem dúvida nenhuma. Então o que acontece? Eu vejo o mercado da seguinte forma: eu vejo o mercado como se fosse um pulmão, né? O que vai acontecer? O pulmão ele vai enchendo, 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 enchendo de ar. Chega uma hora que ele não consegue mais encher de ar, ele tem que esvaziar, tem que fazer um movimento contrário, certo? Ó, fazer movimento contrário, né? Aí ele vai enchendo, 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 enchendo de ar. Aí tem que fazer um movimento contrário. Então, se a gente pegar essas leis do mercado aí, a gente sabe que sempre que depois de uma onda de alta, vem uma onda de baixa. E sempre depois de uma onda de baixa, vem uma onda de alta. Então, se a gente seguir isso a nosso favor, como eu já falei para vocês, a gente está inclinado a ganhar. Não tem mistério nenhum, pessoal. Né? É só seguir esse esquema aí. Outra coisa que eu faço aqui, eu vou fechar todas essas janelas aqui e vou mostrar para vocês aqui o que me ajuda muito. Pronto, esses dois aqui. Vou deixar só dois para mostrar para vocês. O que me ajuda muito vai abrir o gráfico aí só um minuto que agora vai aparecendo não. É essa estratégia aqui, ó. Por quê? Esse canal vermelho aqui já marca para mim o que? Os topos e fundos. Tá? Então eu sei que em uma tendência de alta eu tenho que entrar para cima. Né? Então eu vou usar esses indicadores aqui aliado ao meu conhecimento. Tá? Então eu sei que se está fazendo tendência de alta, o que eu vou esperar na tendência de alta? Eu vou esperar para fazer uma onda para baixo e vou entrar para cima. E que nem aconteceu aqui, fez uma onda para baixo. O value chart aqui, ó, que é esse indicador aqui de baixo, aqui, ó, rompeu lá embaixo, indicando que o preço já fez a exaustão dele, já desceu muito, como o pulmão que eu falo, que vai enchendo, 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 já desceu muito, e que a partir daqui ele tem que fazer o quê? Um movimento contrário. Então chegou na região vermelha, rompeu o value chart lá embaixo, ele tem que fazer um movimento contrário. Você pode ver aqui, ó, que ele encostou lá embaixo também aqui, ó, encostou aqui embaixo, e logo em seguida veio o movimento contrário dele aqui, né? Então, ó, se eu cuidar isso aqui, ó, quando ele encostar lá embaixo, muitas vezes, a maioria das vezes, 80% das vezes, eu vou acertar. Vamos ver aqui no NZB. Olha só, você está vendo que mesmo com essa velona aqui, que eu creio que seja vela de notícia, né? O que acontece? Tendência está de alta. A gente sempre define a tendência antes de fazer qualquer operação. Tendência está de alta. O preço rompeu lá, ó. Rompeu lá embaixo, lá. Essa vela aqui, ó. No valor chart, que indicou o quê? Que ele fez um movimento muito grande para baixo e que ele vai ter que fazer um movimento para cima a favor da tendência dele, né? Então, várias vezes que ele encosta lá embaixo, lá, ó, encostou aqui embaixo, e esse indicador aqui, quem usa o valor chart sabe que ele não repinta,
que o que ele marca aqui é o que realmente foi marcado na hora, né, no momento, né? Então aqui fez mais uma onda de alta e a gente nunca entra contra a tendência, né? Nunca entra contra a tendência. Marca aqui, ó. Contra a tendência não se faz entrada. Então você pode ver que ele rompe aqui várias vezes para cima. Aí tem gente que pensa, bah, o valor chat rompeu para cima aqui, eu vou ter que entrar para baixo. E aí o preço continua subindo, 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 e o cara vai fazendo uma martingale e quebra a conta. E aí põe a culpa na estratégia. Ah, essa estratégia é ruim, não sei o que, não funciona para nada, não serve para nada, nunca ganhei dinheiro com estratégia. É lógico que você é um mocorongo aí que não sabe seguir a estratégia, não faz nada certo. Como é que você vai acertar alguma coisa? Então o que acontece, ó? Você pode ver que cada vez que ele chegar lá embaixo, lá embaixo, ele faz um movimento contrário, ó. Chegou aqui embaixo, fez uma ondinha para cima ali, chegou aqui embaixo, fez mais uma ondinha para cima. Ó. Então cada vez que chegar aqui embaixo e chegar aqui, ó, nessa região vermelha aqui, ó, que eu vou marcar aqui, ó, nessa região vermelha, a favor da tendência a gente entra para cima aqui, ó. Pode ver que chegou na região vermelha, o valor short rompeu, a gente entra para cima aqui, ó. Vários pares que eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver aqui qual par que eu gosto de usar. O áudio SD. Vamos ver como é que tá em tempo real aqui. Ó, o áudio SD ele tá marcando aqui reversão de tendência, né? Porque ele subiu. O que ele fez aqui, ó? Que eu acabei de falar para vocês aqui, ó. Ele fez um clímax lá em cima e começou a cair. E a próxima onda já não teve força de subir, ó. Já começou a fazer topos cada vez mais baixos, né? Então tá marcando reversão de tendência, no caso aqui a gente entraria para baixo, né? Então chegou aqui nessa região, ó, rompeu, né? Lá o valor chart, que o valor chart ele marca a exaustão do movimento. Ou seja, como sabemos que o preço vai andando em ondas, ele vai marcar o quê? Quando o preço faz uma onda muito grande para cima, ele vai chegar na exaustão que ele vai ter que fazer uma onda para baixo. Como se o pulmão já tivesse enchido muito de ar e ele vai ter que fazer uma onda contrária. Ó. Duas vezes aqui, ó. Uma aqui, ó, a outra aqui, ó. Né? Subiu demais, marcou a exaustão do movimento e o preço caiu novamente. Né? Então você pode ver que o quê? Você tendo conhecimento do indicador, que no caso é o valor chart, que indica a exaustão do movimento. Né? Quando ele rompe esse nível 9 aqui de cima, aqui, você pode ver que lá em cima ele está também no canal vermelho, ou seja, indica que ele subiu demais. Subiu demais aqui, né? O pulmão vem enchendo de ar, enchendo, 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 enchendo. Chegou aqui, marcou a exaustão, que ele não pode mais encher de ar, e ele vai ter que esvaziar. Ele vai ter que esvaziar, 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 depois ele dá uma enchida, 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 enchida. Chegou nessa mesma região aqui, que é como se fosse uma resistência, e pum, caiu para baixo de novo, né? Então, é isso que eu falo para vocês, galera. Se vocês seguirem uma boa estratégia, né, boa estratégia. O que tem essa boa estratégia? Na boa estratégia, você vai ter que aliar aqui, ó, aliar o price action, né? Aliar a análise dos candles com bons indicadores e boa gestão de capital. Boa gestão. Ou seja, você aliando uma boa estratégia, né, ao price action, que é o conhecimento da análise gráfica,
aliando a análise de candles, aliando a bons indicadores e aliando a boa gestão de capital, você vai ter aí 80% de acerto. Sem dúvida, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso que você vai ter 80% de acerto, né? E o seu controle emocional vai funcionar da seguinte forma. Nós, para ser operadores, nós temos que ser burros. Nós temos que agir como se a gente fosse macaco, né? Porque o macaco não é burro até, o macaco é inteligente. Mas eu digo agir como macaco, como se fosse um macaco treinado. Que vai ser o seguinte, você treina o macaco para ele se aparecer isso, você entra para cima. Se aparecer isso, você entra para baixo. Então, a gente tem que agir como um macaco que é treinado para fazer isso. Ou seja, se a gente é treinado para saber que temos que seguir a tendência a favor. Então, vou voltar aqui para explicar melhor para vocês. Nós somos um macaco. Ou você pode ser como um macaco, ou você pode ser como um robô, né? Seja como você quiser. Ou pode ser um macaco robô também. Um macaco robotizado. Então, o que acontece? A gente sabe que a gente tem que seguir tendência. Tanto de alta como de baixa. Sempre a favor. A gente sabe que a gente tem que seguir o quê? As leis do movimento. E a gente sabe que a gente tem que ter gestão de capital. Como é que a gente vai fazer o nosso controle emocional? O nosso controle emocional, a gente tem que fazer o seguinte: confiar. Confiar. Confiar no quê? Confiar em tudo isso aqui, ó. Em tudo isso. Ou seja, se eu sei que eu estudei, né, que se o preço está em tendência de alta e se o valor chegar aqui e romper aqui embaixo aqui, né, e eu tenho confiança no valor e chegar nessa região vermelha aqui, né, se o preço chegar aqui na região vermelha, né, chegar na região vermelha e romper o valor para baixo, eu sei que eu tenho que entrar para cima e que eu tenho que fazer uma boa gestão de capital, que eu não posso entrar com um valor muito alto para querer ganhar muito, que eu tenho que estabelecer metas de ganhar uma porcentagem de 2 a 3% ao dia, que eu tenho que dividir meu capital para ele suportar perdas, né? Se a gente aliar tudo isso daí, a gente está inclinado a vencer. E é isso que eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês treinem muito o movimento do mercado, muito seguir a tendência, muitos topos e fundos, tá? Esses indicadores aqui são excelentes porque eu já testei eles por muitos anos e eu já baixei gráfico também, já coloquei eles nos testadores de estratégia, né? Já fiz muita coisa aí com eles, eles me ajudam muito, né? O Forex MTN, ele contabiliza aí como se fosse as ondas, né? Então ele sabe que quando o preço faz uma onda para cima, ele vai ter que fazer uma para baixo, mas esse Forex MTN aqui, ele até não é tão necessário, porque eu gosto de usar apenas o canal e o valor chart. Porque eu sei que a favor da tendência de alta, se romper lá embaixo, eu sei que o preço vai fazer uma onda para cima, a favor da tendência. Porém, se como o preço vai para onde ele quer, se ele cair, né, se ele cair muito aqui, que ultrapasse essa região aqui do fundo anterior, né, já não compensa mais a gente dar para cima, já não compensa mais fazer martingale, né, porque aí ele vai estar fazendo uma reversão de tendência. Mas enquanto o preço está seguindo as ondas, né, corretamente, vou mostrar aqui agora para vocês, como eu já mostrei várias vezes, né? Deixa eu só atualizar aqui. Então você pode ver, né? O preço fez uma onda para cima aqui, tendência de alta,
fez uma ondinha para baixo. Nessa ondinha para baixo, a gente tem que ver que ele chegou na região vermelha, né? E que ele não conseguiu ultrapassar 50% e já voltou a subir aqui, ó, né? Já voltou a subir. Então a gente tem que usar a análise gráfica aliada a bons indicadores para a gente poder ter resultados melhores aí, né? Então é isso que eu quero, é isso que eu falo quando eu falo que para você ter sucesso nas opções binárias, você vai depender de uma série de fatores. Um dos fatores é ter o conhecimento do movimento, né, estudar bastante price action, topos e fundos, que é o seguinte, o preço fez topo aqui, a gente marca, né, porque muito provavelmente ele vai chegar aqui e vai fazer o quê? E vai querer cair de novo, né, e fundo a gente marca também, né, porque ele vai andar no fundo, ele vai querer buscar o fundo lá, vai querer romper para baixo, e vai chegar aqui e vai subir. Então sempre que ele fizer um topo lá em cima, um fundo, a gente marca. Outra coisa, se romper, né, se no caso ele romper aqui para baixo, o que, que vai acontecer? Ele vai buscar o quê? Ele vai buscar um fundo anterior aqui, ó. Ele vai buscar essa região aqui, ó. E a partir daqui ele pode subir, né? Se romper aqui, ele vai buscar o outro fundo lá, né? Então sempre a parte esquerda do gráfico aqui vai ser usada para a gente avaliar o futuro do gráfico, né? Deixa eu dar uma limpada aqui para mostrar para vocês. Sempre a esquerda do gráfico vai falar muito para a gente o futuro do gráfico, né? Que você pode ver aqui, ó, eu vou marcar a linha aqui, né? Marquei a linha aqui. Vamos ver se ele vai, ó, na mesma linha ele dá uma reagida, ó. Entendeu? Então isso é forte, né? Se eu marcar uma linha aqui em cima, aqui, ó, muitas vezes ele vai reagir na mesma linha, né? Muitas vezes ele vai reagir na mesma linha, ó. Então isso é muito respeitado no mercado, tá? O price action, a gestão de capital, o controle emocional, né? São as chaves aí fundamentais que você está procurando. E outra coisa que eu sempre digo pro pessoal é que talvez você está vendo o vídeo e está falando assim, ah, mas isso daí tudo que ele ensinou eu já sei, eu já sabia seguir a tendência, já sabia ver os topos de fundo, já sabia ver as análises das velas. Só que muitas vezes você ignora isso, entendeu? Então essa parte de ignorar isso é que faz você perder, porque você sabe o que você tem que fazer, porém você ignora. Você sabe que você tem que ter uma boa gestão de capital e você ignora isso, né? Então, é bem por aí. Se você começar a seguir, respeitar isso e ter disciplina, né? Que a disciplina é uma parte muito importante do mercado que as pessoas deixam de fora, ó. Então isso aqui, pessoal, é uma das coisas mais importantes. Porque tem gente que não tem paciência de esperar o preço chegar na região certa, não tem paciência de esperar pegar uma tendência, entra em qualquer horário no mercado, fica desesperado, tem gente que não consegue ficar 2 minutos sem fazer uma operação, e isso faz você quebrar. Hoje eu vou ficando por aqui. Uma coisa que eu sempre peço ao pessoal e que me ajuda muito, que eu vou colocar aqui no meu canal aqui, aqui no meu canal. Em todos os vídeos meus aqui, se você abrir, eu deixo o link aqui de afiliação. Deixo logo abaixo aqui, esse link aqui, Afilice, que me ajuda muito as pessoas aí que entram na corretora através de mim, que ganham uma porcentagem aí de cada operação que vocês fizerem. É pouquinho, mas se bastante gente entrar me ajuda bastante no mercado, né? E eu não cobro nada de ninguém, meus cursos são gratuitos, né? Eu dou ajuda gratuita, respondo o pessoal pelo WhatsApp, pelo Facebook, por
Ó, nesse dia aqui, que dia foi, ó. Foi lá agora, dia 23 de novembro. A minha conta estava em 2.465. E hoje, 2.764. Né? Você pode ver, ó, o dia atrás lá. É porque eu vou fazendo pouco por dia, né? Nessa conta aqui, que eu quero manter uma porcentagem diária, como eu falei para vocês. E eu até fiquei muitos dias sem operar, nessa conta que eu podia estar bem mais já. Só que eu fiquei muitos dias sem operar devido à minha internet estar ruim. Eu não consegui nem dar o curso direito pro pessoal. E eu já podia estar com bem mais aí. E espero que vocês tenham entendido como funciona. Entendido que vocês têm que estudar, porque é muita coisa, né? Para mim passar em um vídeo só. Estudar bastante sobre o MetaTrader, né? Sobre as ferramentas do MetaTrader aqui. Sobre como mudar o gráfico, como configurar o gráfico, tudo isso daí. Vocês vão ter que estudar e não tem jeito, pessoal. Então, vou ficando por aqui. Até mais. Obrigado.